aí, beleza? Tem uma pergunta que, fica na mente de todo mundo. Por que meu computador está lento? Quando eu comprei ele estava mais rápido, estava tudo bem. E agora ele está lento, será que ele pegou vírus? O que será que está acontecendo com o computador? Muito bem, para a gente aprender sobre essa questão, é importante a gente entender como funciona o computador antes, porque assim vai ficar mais fácil a compreensão do porquê ele está lento. Então vamos começar. Eu vou só explicar um conceito de uma palavra que eu vou falar muito para quem não conhece, é a palavra hardware. Hardware, para quem não sabe, é a parte física do computador. Mas no caso, nós vamos estar falando dos componentes eletrônicos, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Basicamente, a interação entre 4 hardwares é que faz funcionar o computador. E quais seriam eles? O primeiro, por exemplo, seria a placa-mãe. A placa-mãe é a placa mais importante do computador, pois é nela que se comporta todos os outros hardwares. E aí, como que funciona? Tá vendo aquele quadradinho ali? Esse quadradinho aí, embaixo dele tem um chip chamado chipset. E qual é a função do chipset? É para que haja uma comunicação entre os hardwares, e que não haja conflito de informação. Para ficar mais simples de compreender, imagina um cruzamento de avenidas bem movimentada. Imagina se esse cruzamento não tivesse um semáforo. Ia ter muita confusão, ia ter muita batida, ok? Então, o chipset é tipo assim, ele abre saída para um e fecha para o outro. Só que claro que não é tão lento igual um semáforo. Seria mais ou menos assim que funciona o chipset. Então é mais ou menos dessa maneira que funciona o chipset. É bem organizado e é uma comunicação rápida entre os hardwares, ok? Muito bem. Nessa região aqui se encaixa o hardware mais importante do computador, que é o processador. O processador, ele tem a função de executar tudo o que você faz. Por exemplo, você está lá no Excel fazendo uma planilha e você programa. Eu quero programar para que o A1 mais o B1 dê o resultado aqui. Aí vai sair a soma, aí você pensa, nossa, o Excel calculou para mim, mas na verdade quem calculou foi o processador. O software é apenas uma comunicação entre você e o processador, mas quem executa todo esse cálculo é o processador. Por exemplo, também quando você está usando o programa Paint, aí você vai pintar um desenho, aí você pinta de amarelo, por exemplo, sei lá. Quem faz preencher amarelo assim é o processador também, então ele executa essas tarefas, ok? Muito bem. Nesta outra região que vocês estão vendo ali, vai a memória RAM. Mas antes de explicar sobre a memória RAM, eu vou falar de um outro componente que seria o HD. Muito bem, para que serve o HD? Todo mundo deve saber já sobre o HD. Existe o HD externo, pendrive, é mais ou menos a mesma função. Ele serve para armazenar os programas. Por exemplo, quando você vai instalar um programa, esse programa é armazenado no HD. Agora eu vou falar a função da memória RAM. Então como funciona? Então imagina, seus arquivos e programas ficam tudo armazenado no HD. Mas na hora de você abrir esses programas, como que acontece? Por exemplo, vou usar o exemplo como Word. Aí você vai abrir o Word. Então, ele está instalado no HD, certo? Mas quando você for abrir, é feita uma cópia do HD para a memória RAM. E a memória RAM, então, envia para o processador poder executar. Então, basicamente, a memória RAM, ela seria responsável para abrir os programas e arquivos. É tudo armazenado nela. O HD é simplesmente para ficar armazenado, é muito maior, Então a memória RAM é responsável para abrir os programas e arquivos. E ele envia para o processador. E o processador ele vai ler e executar tudo que tiver armazenado na memória. Aí você deve pensar, bom, peraí, então se os programas, ele é feito uma cópia para a memória RAM, para poder executar, então por que não grava logo na memória RAM, Pois é, tem um detalhe, a memória RAM
ela só funciona quando tem energia. Por exemplo, quando você desliga o computador ou reinicia o computador, tudo que foi armazenado na memória RAM é apagada. Ela é chamada de memória volátil, que ela é uma memória temporária. Ela só dura quando tem energia. Então, por isso que um dos motivos de que não pode ser armazenado na memória RAM. E o outro motivo de poder ser na memória RAM, porque a memória RAM, né, em quantidade de espaço, é bem menor do que um HD. Né? Por exemplo, nós temos um HD hoje que é quase padrão, um HD de 1 terabyte ou até de 500 gigabytes. O que é gigabyte, o que é terabyte? Tá, o vídeo anterior eu explico, então se você não entender, confere lá, vale a pena. Você vai compreender direitinho. Qualquer coisa, se não entender, você comenta lá que eu vou tentar ajudar melhor, tá bom? Mas é mais ou menos isso que funciona. Mais ou menos não, é assim que funciona. Muito bem. Então, como nós aprendemos, a placa-mãe serve para comportar os hardwares, o chipset para haver uma comunicação entre os hardwares, o processador serve para executar os programas, a memória RAM é responsável para abrir os programas e arquivos para você poder trabalhar, e o HD para armazenar as coisas. Como ela não é uma memória temporária, ela é uma memória permanente, então a menos que você mesmo apague, vai continuar ali. Então para isso que serve o HD. Ok? Agora sim vamos àquela questão que perturbou algumas pessoas. E perturba muita gente ainda. Que seria, por que meu computador está lento? Agora vamos entender o motivo. Eu vou falar de um desses carinhas que eu falei agora. Eu vou focar nele primeiro. Que é a memória RAM. Muito bem. Existe uma forma de comparar a memória RAM que o pessoal usa muito, que compara a memória RAM como uma mesa. Então, se você tem uma mesa pequena, o seu espaço de trabalhar vai ser pequeno. Se você já tem uma mesa grande, você vai ter espaço para trabalhar. Como você vê as fotos aí, tá vendo? Olha a mesa pequenininha. Agora imagina todas as coisas que tá na mesa pequenininha, se você colocasse na mesa grande, ia caber tudo e ainda sobrar espaço. Então, ou seja, quanto maior quantidade de memória RAM você tem, o sistema ele vai poder trabalhar de um modo mais folgado, ou seja, ele vai ter mais espaço para trabalhar. Né? Vamos compreendendo direitinho sobre isso daí. Então, por exemplo, vou usar um exemplo aqui pra gente entender. Então faz de conta que é o seguinte: acordou hoje e falou, hoje eu vou virar editor de fotos, vou baixar o Photoshop e eu vou começar a trabalhar e tudo beleza. Beleza, né? Querer é uma coisa, poder é outra. Por exemplo, vamos entender isso aí. Então faz de conta, olha só, no site da Adobe, essa é a especificação de requisitos mínimos para você poder usar o programa. Eu vou falar só de duas coisas, como nós estamos vendo aí, essa primeira parte, que ele fala que tem que ter um processador de 2 GHz ou mais rápido. Então nós já estamos vendo uma coisa, ele pede processador de pelo menos 2 GHz. Mas tudo bem, mas ele fala o mais rápido. Lembrando que isso é o mínimo, né? E de memória RAM, ele está pedindo 2 GB, certo? Então é assim, mínimo 2 GB. Mas, observem que está em parênteses. 8 GB recomendado, né? Muito bem, então guarda essas informações aí. Então, muito bem, então vamos ver. Então, muito bem, então ele pediu de processador 2 GHz por segundo e memória RAM ele pediu 2 GB. Beleza. Só que o computador nosso não tem essas especificações aí que pediu. O nosso processador é de 1.8 GHz, por exemplo, e eu não tenho 2 GB de RAM, eu tenho 1 GB de RAM. Só que o programa funciona. Ué, mas por que funciona? Se lá tá falando que tinha que ser pelo menos 2 GB de RAM, eu tenho a metade e tá funcionando, por quê? Pois é. Vamos entender agora como que funciona o computador. Então, funciona assim. O processador já tá abaixo do mínimo, né? Lá tava 2 ou mais, mas tudo bem. Ah, mas é pouca coisa a menos. Mas é a menos. Mas vamos falar da memória RAM. Então, eu deixei mais evidente já de propósito mesmo. Então, 1 GB de memória RAM. Ele tá pedindo no mínimo 2 GB de memória RAM. Então, eu fiz essa barrinha aí. Então, imagine que a parte vermelha seria 1 GB e a outra parte vermelha seria mais 1 GB. Daria 2, certo? Aí, o que acontece? 1 GB, que tá em verde, por exemplo, é da memória RAM. E o programa funciona.
E ué, mas por que funciona? Porque é o seguinte, o que não cabe na memória RAM é colocado em outro local chamado memória virtual. E essa memória virtual é retirada do HD, uma parte do HD é reservado para ajudar a memória RAM a executar o programa. Aí você pensa, então, se não cabe na memória RAM, vai para memória virtual, vai funcionar, então tranquilo, então eu vou usar assim mesmo. Depende da sua paciência, porque funciona assim. A frequência de velocidade de informação da memória RAM é muito mais rápido do que um HD. Então seria mais ou menos assim a comparação. Imagina que a velocidade de frequência de informação da memória RAM é como se fosse um carro da Fórmula 1 e o do HD como se fosse um mero fusquinha da década de 60. Então assim, vai funcionar? Vai funcionar. Porque a memória virtual que fica no HD vai ajudar a memória RAM a completar o que falta para poder abrir o programa e executar. Mas vai funcionar daquele jeito que você tá ligado como que é, né? Bem devagarinho. Essa parte da aula eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma dica de como você pode melhorar o seu computador, né? Porque assim, quando nós compramos ele tá rápido. Por quê? Porque ele não tem tanto programa instalado. Quando a gente vai instalando programas, o que acontece? Às vezes, alguns programas, eles são programados, às vezes sem querer, a inicializar junto com o sistema. Ou seja, além de carregar o Windows, aí carrega também o Google Chrome, carrega também o Skype e assim por diante. O Adobe Render e assim por diante, vai carregando os programas. E aí, ou seja, antes de você usar o computador, ele já vai estar completamente sobrecarregado, né? Já vai estar comprometido a memória, já vai estar um pouco cheia já. E também o que deixa o computador cheio é quando a gente deixa, por exemplo, a área de trabalho cheia de pastas e ícones de atalho, né? Essas coisas também são carregadas quando nós ligamos o computador. Se você conseguir deixar nada, só lixeira na área de trabalho, excelente. Pelo menos o que não está aqui não vai ser carregado, né? Uma dica que eu dou é o seguinte: deixa os programas no menu iniciar, né? Deixa nessa parte aqui listado, que aí não tem problema, né? Não são carregados junto com o sistema, né? É uma forma de deixar o sistema um pouco mais leve também. E também não deixar aquele monte de ícone aqui na área de trabalho, né? Essas coisas também são carregadas quando ligamos o computador. Então o que acontece? Eu vou dar uma dica de como a gente, por exemplo, se de repente já está programado esses programas para inicializar junto com o seu sistema, eu vou explicar agora como que a gente faz para que esses programas não inicializem junto com o sistema, tá? Isso funciona em Windows 7, Windows 8, XP. Então é o seguinte, aonde nós vamos fazer isso? Nós vamos vir no menu iniciar, e no caso do Windows 7 nós vamos pesquisar aqui. Mas se você tiver no Windows XP, é só você ir no executar e coloque esse comando aqui, ó, que é ms de Microsoft, certo? ms config de configurações. Aí vai aparecer ali esse aplicativozinho aqui, ó. Aí nós vamos clicar nele e aí nós vamos poder escolher qual programa que vai inicializar junto com o sistema e qual que não precisa, né? E nós vamos vir aqui, ó, em serviços. Então aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, é que eu já fiz no meu, mas ó, o Adobe Premiere, ou o pacote da Adobe, do Update, enfim, do Flash, não precisa iniciar junto com o sistema. Então nós podemos desmarcar sem problema nenhum. Agora, uma dica importante. Por favor, não desmarque o que você não tem certeza do que é e para que serve. Por exemplo, se você desmarca alguma coisa, como por exemplo, sei lá, um Realtek da vida, você vai inicializar o programa sem a sua internet ou sem o seu áudio. Então, se você não sabe o que é, não desmarque, só o que você tem certeza. Uma dica que eu dou, como nós vemos aqui, ó, temos, né, os serviços e temos o fabricante. Você viu no fabricante Microsoft, Intel, coisa do tipo assim, não desmarque, tá? Deixa aí, né? Porque é mais seguro, né? Só que você tem certeza do que é, aí você vai e desmarca. Aí depois que você fez tudo aí nós podemos vir aqui, ó, inicialização de programas, né? Aí você vê, ó, item carregados na inicialização, né? Como nós acabamos de falar. Eu ligo o computador que vai ser carregado quando você ligar o computador.
Então, ó, o que não for importante, o que não tiver necessidade, pode desmarcar, né? Que nem, ó, Adobe não precisa inicializar no sistema, né? Esses aqui eu optei por deixar, mas, por exemplo, se você tiver Skype, MSN, sei lá, qualquer programa assim, por exemplo, a Steam, pra quem joga, Origin, pode desmarcar que não tem necessidade de inicializar junto com o sistema. Quando você for usar esses programas, aí sim, você clica no ícone e abre, enfim, aí você começa a usar. Aí depois de você ter feito tudo isso, você aperta aplicar e depois ok. Aí vai aparecer aquela mensagem se você quer reiniciar o computador para entrar em vigor, né, essa configuração. Ou se você quer continuar usando, enfim, vai ser outra opção, pra você não reinicializar mais tarde, né. Aí você decide como você quer fazer. Aí, após você reiniciar, que vai entrar em vigor. Aí você vai ver a diferença. Então, uma dica simples, né, é essa, né. Gente, muito obrigado por você estar comentando. Eu recebi alguns elogios que eu fiquei muito feliz por vocês darem aquele joinha. Enfim, alguns compartilharam os vídeos. Nossa, isso me deixa muito feliz mesmo. Motiva a gente a fazer mais vídeo, né. Então, eu espero ter ajudado também neste vídeo de alguma forma. Muito obrigado por tudo. Até a nossa próxima aula e até mais.